Pessoal, o objeto de uma licitação qual é? O objeto de uma licitação é o conteúdo material do futuro contrato administrativo que vai ser firmado entre a administração pública e a vencedora da licitação. Então é aquele conteúdo material, é o assunto que diz respeito ao contrato administrativo que vai ser assinado. Tá? Esse que é o objeto da licitação. Daí, nesse conceito podem se incluir obras e serviços de engenharia, serviços em geral, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública. Tá? Então, esse é o objeto. Vamos associar, né? Como a licitação é um meio para se atingir o fim, qual seja a assinatura do contrato administrativo, o seu objeto, aquilo que ela vai versar sobre, é justamente o conteúdo daquele contrato que vai ser assinado futuramente. Tá? Além disso, gente, acho que é importante a gente, de antemão, também estabelecer alguns casos em que a lei de licitações ela é inaplicável. Tá? Primeiro caso, empresas públicas e sociedades de economia mista e suas subsidiárias. Elas são regidas por lei específica. Elas precisam adotar procedimentos semelhantes à licitação, tá? Porém não são regidos pela Lei 14.133, e sim pela Lei das Estatais, a Lei 13.303, tá bem? Então aqui não se aplica de forma irrestrita a Lei de Licitações. Segundo caso de inaplicabilidade da Lei de Licitações, aquelas contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior, tá? Que daí precisam obedecer às peculiaridades do local onde está essa instalação. Vamos pensar aqui uma embaixada brasileira em Londres. O embaixador, enfim, o representante do Brasil que esteja lá, ele não tem a obrigação de abrir uma licitação para chamar empresas inglesas para prestar determinado serviço ou determinada obra, ou enfim, executar determinada construção, vamos imaginar assim, né? Não tem essa necessidade. O que precisa ser atentado é que seja observado então as circunstâncias ali específicas, que seja observada uma razoabilidade, que seja buscado um melhor preço. Isso tudo vai ser motivado e editado por um ato do ministro de Estado, tá? Nesse nosso caso específico, o ministro das Relações Exteriores, e daí vai ficar dispensada a exigência de uma licitação, até porque seria impraticável, né? Terceiro caso, contratos que tenham por objeto operação de crédito interno ou externo e gestão da dívida pública. Nesse caso, é o Estado intervindo como agente econômico. Tá? Então, pelo dinamismo da economia, o legislador estabeleceu como uma situação que a exigência da licitação se tornaria prejudicial. Em vez de ajudar, ao invés de ajudar, ela mais prejudicaria. Então, também ficou dispensado. Tá? E um quarto lugar seriam as contratações sujeitas a normas previstas em legislação própria. Como eu falei anteriormente, esse assunto de contratações da administração pública ele é tratado em vários diplomas legais, tá bem? Então, quando houver alguma norma específica que regulamente em sentido contrário, a gente tem que lembrar aquelas noções gerais de interpretação jurídica, de hermenêutica jurídica, que apontam que a lei específica se sobrepõe à lei geral. Tá? Aqui no nosso caso, a 14.133, perdão, é uma lei geral que vai ser deixada de lado caso haja uma lei específica que decida em sentido contrário.